Fala galera, mais um videozinho aqui pro canal, dessa vez tratando sobre um assunto especificamente complicado, que é a Primeira Guerra Mundial. É complicado para se entender as causas da guerra, tá? Por que que a guerra teve início? Quais são os motivos que levam à eclosão do conflito? Essa é a parte mais complicada, esse começo, tá? É um vídeo aqui sem edição, quer dizer que eu não posso errar, mas que de repente eu vou errar e vai ficar por isso mesmo, porque eu não vou fazer corte nem nada, tá entendendo? Mas de qualquer forma, eu espero que seja um vídeo que dê para aproveitar alguma coisinha, seja útil para alguém. A Primeira Guerra Mundial é um conflito bem intenso, de uma extensão considerável, bastante mortos e tal, consideravelmente longo, tá? Uma guerra de um tamanho tal que até então não havia sido visto na história da Europa. Inclusive, ela passou a ser era chamada, né, de a Grande Guerra. Ela só vai ser chamada da Primeira Guerra Mundial quando tem início a Segunda Guerra Mundial, né? Até então ela era a Grande Guerra, a Guerra das Guerras. Conflito que começa aí em 28 de julho de 1914, termina em 11 de novembro de 1918, né? Envolve países do mundo inteiro. São pelo menos 70 milhões de soldados que lutaram nessa guerra. 8 milhões, provavelmente, um número em torno disso, morreu em combate. Mais uns tanto de milhões, os 9 milhões de civis também perderam a vida em decorrência da guerra. 20 milhões ou mais, eu acho que até mais que isso, de pessoas feridas e mutiladas, tá? Depois da guerra, muitos países deixaram de existir, apareceram novos. Enfim, as fronteiras políticas da Europa foram profundamente modificadas em decorrência da Primeira Guerra Mundial. A forma como terminar a Primeira Guerra Mundial é que vai determinar a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Vai dar as condições para a continuidade de um conflito de dimensões ainda maiores, que a gente fala que a Segunda Guerra Mundial começa em 1979, tá? Ou seja, para se compreender a Segunda Guerra Mundial, tem que se entender um pouco também da Primeira. Ou seja, é um conflito que modifica a história, transforma profundamente, né, a face do planeta, né? E é engraçado que antes do conflito, antes de 1914, a Europa, principalmente a população civil, vivia um período de grande euforia, período de grande crescimento econômico, progressos tecnológicos, avanços culturais, considerável liberdade econômica. Enfim, é uma época de ouro. Essa época de ouro tem fim com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E teve início, de certa forma, pelo menos na década de 80 do século XIX, ou pouco antes, né? Basta você pensar, por exemplo, que o último grande conflito europeu se deu entre a França e a Alemanha, na Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871, tá? Depois dessa Guerra Franco-Prussiana teve outras guerras, mas guerras menores. De um modo geral, a partir de 1871 até 1914, a Europa viveu uma época de paz. Parecia, né, na época, que a humanidade finalmente tinha encontrado o seu eixo de progresso e seus tempos determinados de paz, né? No entanto, observadores mais atentos, principalmente aí oficiais militares, pelo que estava ocorrendo, sobretudo nos bastidores, né, percebia-se que a guerra, na verdade, era uma coisa que era iminente. Basta você pensar, por exemplo, na tal da corrida armamentista. No mesmo período em que está tendo esse progresso econômico e tecnológico, está havendo também investimento nos exércitos, na marinha, posteriormente até mesmo na aeronáutica, com a utilização dos aviões.
Pagou. Então, os governos desses países, França, Inglaterra, Alemanha, Áustria-Hungria, estavam investindo pesadamente em equipamentos bélicos, tá? Ou seja, se preparando para a guerra, né? Então tinha esses dois movimentos aí. Inclusive a corrida armamentista que a gente fala é um dos fatores da guerra. Vou botar a segunda imagem aqui para não ficar numa imagem só. Então, as causas do conflito, tá? Eu vou ler aqui, mas depois eu vou voltar nesses pontos aqui quando a gente for ver outras imagens, perfeito? Então vamos lá. Tem que ficar ligado, que o assunto é embaçado aqui, ó. As disputas territoriais tradicionais, tradicionais entre aspas, beleza? E a disputa por colônias e zonas de influência entre as potências capitalistas. Quando a gente fala em disputas territoriais tradicionais, a gente está falando das ambições expansionistas de países que ainda não haviam passado por um grande crescimento econômico industrial. Por exemplo, o Império Russo, que era um país consideravelmente atrasado na época ainda, o Império Turco-Otomano, né, que também não era propriamente uma potência capitalista, um pouquinho também a Áustria-Hungria e além de outros países que, apesar de não serem potências capitalistas, tinham ambições de expandir suas fronteiras, beleza? E já as disputas por zonas de influência entre as potências capitalistas, a gente está falando aqui de países industrialmente avançados, como a França, a Inglaterra e a própria Alemanha, além de outros, como a Bélgica, por exemplo, né, que buscavam ampliar suas fronteiras a partir do capital financeiro industrial, tá? Conquistar colônias, conquistar mercados consumidores, né? E colônias também que serão fornecedores de matérias-primas a serem usadas nas indústrias que estão, como acabei de falar, crescendo rapidamente, né? Então, parte desse próprio otimismo europeu, dessa época de ouro que eu ouvi falado, que antecede a Primeira Guerra Mundial, esse otimismo é, de certa forma, também alimentado pela exploração das colônias da África e da Ásia, né? E, então, é época de ouro aqui na Europa, porque na África e na Ásia tem época de ouro coisíssima nenhuma, né? A exploração mesmo. Beleza? Segundo ponto aqui, ó. Um intenso sentimento nacionalista entre as populações europeias. Entre a população europeia, eu botei aqui, mas entre as populações europeias, vamos considerar. Bom, nacionalismo, basicamente, né? O que é nacionalismo assim, resumindo? Um grupo de pessoas relativamente grande que se identificam em termos étnicos ou em termos culturais, linguísticos, religiosos, né? Se identificam, pode ser que eles ocupem o mesmo território e formem um país independente, né? Nesse caso aqui eles formam um Estado-nação, eles têm uma forte coesão social entre eles, fundamentado nesse sentimento nacionalista, que é um amor exacerbado à pátria, né? Ou também você pode ter um grupo de pessoas espalhadas em países diferentes que não formam um Estado-nação próprio, mas que, no entanto, se identificam culturalmente, etnicamente, linguisticamente e sonham em formar um país independente, ou, se fazem parte de algum império, conseguir a independência de seu território. Então, esse nacionalismo, ele pode ser tanto de povos que já têm seu Estado-nação, muitas vezes são povos que buscam ampliar seus territórios, né? Porque muitas vezes o sentimento nacionalista ele é alimentado a partir de uma visão de que as outras nações são inimigas ou são inferiores, né? Um nacionalista ferrenho na época, na Europa, era basicamente alguém que considerava que a sua nação ou que o seu grupo étnico era superior aos outros, né? E que, portanto, de certa forma, tinha uma certa, quase que um direito de expandir seu território em nome dessa superioridade, né? Aqui a gente lembra até de Hitler, que era um cara nacionalista assim, bem sangue no zóio, né? Vamos considerar, né? E tem também o nacionalismo
que é fomentada entre populações que não têm seu Estado-nação, como por exemplo, porque a Áustria-Hungria havia anexado a Bósnia, mas dentro do território da Bósnia havia muita gente de origem eslava que na verdade queria proclamar a independência com relação à Áustria-Hungria e muitas vezes se anexar à Sérvia, que também é de origem eslava, basicamente. Ou seja, é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Essa questão. A gente vai rever isso de novo nos mapas, tá? Então, mas esse conflito entre povos aí, movidos por esse sentimento nacionalista, é um dos grandes motivos que levam ao início da guerra em 1914. Cadê? Terceiro ponto aqui. Busca por hegemonia e antigas rivalidades europeias. Bom, basicamente, a hegemonia é tentar ter a proeminência dentro do continente europeu, né? Busca de controle. A hegemonia, basicamente, é o controle. Então, o país que tivesse hegemonia dentro da Europa, basicamente controlava a Europa e, a partir daí, obtinha várias vantagens econômicas e tal. Impor sua religião, esse monte de coisa, né? E antigas rivalidades europeias. Vamos botar aqui um exemplo aqui de uma rivalidade europeia anterior à Primeira Guerra Mundial. O Império Turco-Otomano, que a gente vai ver no mapa, e o Império Russo haviam entrado num conflito consideravelmente grande, 1854, 1856, chamado Guerra da Crimeia. Na verdade, a Rússia tentou expandir seus territórios sobre regiões que faziam parte, pertenciam ao Império Turco-Otomano. Então, o Império Turco-Otomano reagiu à expansão russa e deflagrou a Guerra da Crimeia. Os russos perderam. E o Império Turco-Otomano contou com a ajuda da França e da Inglaterra. Outro exemplo de rivalidade europeia também entre os franceses e os alemães, que haviam se enfrentado na tal da Guerra Franco-Prussiana, em 1870 e 1871, onde os franceses perderam para os alemães e tiveram de ceder o território da Alsácia-Lorena, rica em carvão vegetal, diga-se de passagem, né? Então os russos alimentavam um certo sentimento de revanche com relação ao Império Turco-Otomano, assim como os franceses, que haviam perdido a Guerra Franco-Prussiana, buscavam também, de certa forma, uma vingança com relação à Alemanha, por terem perdido a guerra. E esse sentimento de revanchismo, essas rivalidades, eram alimentadas por esse orgulho nacionalista, né? É como se fosse uma questão de honra para os franceses recuperar os territórios perdidos na Guerra da Franco-Prussiana, recuperar esses territórios tomados pelos alemães. Então, todas essas antigas rivalidades, além de muitas outras, como, por exemplo, também, além dessas duas que eu acabei de falar, entre a Áustria-Hungria, a Sérvia e tal, essas tensões, essas rivalidades vão se tornar um cenário na Europa tenso o suficiente para preocupar os oficiais militares, né, a levarem ele a se armar para se preparar uma guerra que eles sabem que vai começar mais cedo ou mais tarde. E o quarto ponto aqui, né, o avanço do militarismo e a associação das industriais ao governo como fornecedores de equipamentos bélicos. Então, a época de ouro da expansão capitalista anterior à guerra também está sendo simultâneo à própria expansão das Forças Armadas. Novas tecnologias estão sendo usadas na criação de armas mais potentes, né, investimento em equipamento bélico e tal, treinamento de soldados e vários tipos de coisa. Ou seja, quanto mais o exército mais poderoso ele quanto mais poderoso o exército fica, mais suscetível e mais motivado ele está a entrar em guerra, né? De tal maneira que os generais da Europa, a partir já de 1910, 1911, 12, 13, até 14, eles estavam já preparados para a guerra. A guerra ia começar, só não se sabia exatamente quando, nem exatamente onde, certo? Então vamos ver aqui algumas figurinhas. Aqui, ó, com relação a... Deixa eu ver aqui. A Grande Sérvia, com relação àquela coisa do nacionalismo, né? E da expansão territorial. A Sérvia, vamos ver aqui no mapa aqui a Sérvia. Tá aqui a Sérvia. Deixa eu botar um lapisinho aqui. Tá aqui a Sérvia, rapaziada.
Sérvia, certo? Então, a Sérvia fazia... esse aqui tá melhor, que eu tirei da Wikipédia, né? A Sérvia fazia parte do Império Turco-Otomano, tá aqui. Na verdade, todos esses países aqui, a Bulgária, a Romênia, Montenegro, a Albânia, a própria Grécia, faziam parte do Império Turco-Otomano. E esses países vão sistematicamente, um após o outro, buscar a independência com relação ao Império Turco-Otomano. Isso acontece principalmente a partir de 1800, da década de 20 do século XIX, 1820, 1830, daí em diante. Aquilo que eu havia falado sobre nacionalismo, né, ele começa a se desenvolver fortemente a partir da própria Revolução Francesa. A ideia de que um povo tem direito à autogestão, à independência, à liberdade e tal, são ideias propagadas pela Revolução Francesa, né? Revolução Francesa 1789, 1799. Essas ideias de autonomia do povo, né? Essa ideia do nacionalismo, o direito dos povos de se autogovernarem, autogerirem, vão ganhar o mundo e vão servir inclusive de inspiração para esses países dos Balcãs, né? Essa aqui, ó, é a região dos Balcãs, tá? Esses países dos Balcãs que faziam parte do Império Turco-Otomano, motivados pelas ideias de liberdade a partir da Revolução Francesa e pelo sentimento nacionalista, pela ideologia nacionalista, vão começar a lutar pela independência, né? Desses países aqui, ó, a Grécia foi um dos primeiros países a se tornar independente, se não me engano, em 1829, tá? A partir de um movimento nacionalista interno, né? O nacionalismo vai dar o combustível para as pessoas lutarem em nome do seu país, né? Em nome da liberdade do seu país, vamos colocar assim. E no caso da Sérvia, a Sérvia também vai se tornar independente e os sérvios, essa galera, que na verdade são eslavos, né, vão buscar ampliar seu território. Na verdade, conforme o Império Turco-Otomano vai se enfraquecendo, esses países vão surgindo, mas os países mais antigos, como o Império Austro-Húngaro e a própria Sérvia foi também dos primeiros a se tornar independente, vão querer, na verdade, abocanhar alguns territórios que antes pertenciam ao Império Turco-Otomano. A Sérvia vai querer anexar territórios dos Balcãs, né? Territórios onde vivem populações eslavas, ou seja, etnicamente próximos aos próprios sérvios, né? Aí, no sentido de querer construir a Grande Sérvia, beleza? Aí que está o textozinho que eu botei aqui, ó. A Grande Sérvia. A Grande Sérvia englobaria regiões como a da Bósnia, cheia de populações eslavas lá, né? Bósnia e Herzegovina, da Croácia, onde teria também bastante gente de origem eslava, Montenegro, Eslovênia, Macedônia e Kosovo, né? São tudo regiões ali dos Balcãs. Mas, na Bulgária e na Romênia também haveria populações eslavas, seja com justificativo de parentesco ou proximidade étnica, linguística e cultural, sobretudo religiosas, né? Ou seja, essa busca de expansão territorial tinha como justificativa anexar regiões onde a população tinha proximidade étnica, linguística, cultural e religiosa. Mas também tem um problemazinho que é o seguinte: do mesmo jeito que a Sérvia tinha ambições na região dos Balcãs, justificada naquela ideia nacionalista e tal, também os austro-húngaros também tinha interesse nessa região dos Balcãs. Outra galera que também tinha interesse nessa região dos Balcãs eram os russos. A Guerra da Crimeia, inclusive, envolveu também questões aqui nos Balcãs, né? Apesar da própria Crimeia, que é mais ou menos aqui. Lembra da Guerra da Crimeia? Entre os turcos e os russos, né? 1856, Crimeia. Então, essa rivalidade entre os... Deixa eu botar lá de novo aqui, ó. Entre os otomanos, turco-otomanos e a Rússia, né? Uma rivalidade antiga
que vai se intensificar cada vez mais conforme o Império Turco-Otomano vai se enfraquecendo, e os russos têm interesse nessas regiões aqui, ó. É assim também como a Sérvia, né? Mas a Sérvia e a Rússia, a gente vai ver, eles vão se aliar, inclusive contra o Império Turco-Otomano, e também vão se aliar contra o Império Austro-Húngaro, que também tem interesse nessas regiões aqui, ó. Então, a região dos Balcãs aqui é o grande ponto de tensão nas regiões, nas relações diplomáticas europeias, tá? Porque são propriedades, territórios que fazem parte do império decadente, né? E os países já estabelecidos vão querer se apropriar desses territórios. Beleza. Então você está vendo aí que como é que a guerra tem bastante coisas que podem explicar o seu início, né? Por causa dos conflitos, vamos aqui Então, a questão das alianças. Aqui, ó. Cenário de tensões, de acordos e de guerras, né? De armamento, de corrida armamentista e tal, os países já se preparando para a guerra vão procurar fazer, né? Para, em caso de um futuro conflito, ter a quem recorrer, né? Então, em 1889, aqui, ó, vamos botar o lápisinho aqui. Em 1879, a Alemanha firmou um pacto com a Áustria, o Império Austro-Húngaro, diz passagem, contra qualquer agressões vindo do leste ou do oeste, ou seja, do oriente ou do ocidente. A Itália aderiu ao pacto em 1882. A partir daí surge a aliança. Durante a guerra, essa tríplice aliança, a gente pode se referir também como os impérios centrais, beleza? Só uma observação aqui, ó. Até 1888, a Alemanha tinha no comando da sua política externa um cara chamado Otto Bismarck. Vou botar a carinha dele aqui, ó. Cadê Bismarck? Aqui. Né? O chanceler, o grande chanceler alemão, que foi um cara que também um dos responsáveis pela vitória sobre a França na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, né? Foi um dos grandes que arquitetou a unificação alemã em 1871. Antes de 1871, a Alemanha era fragmentada em vários estados independentes, né? Vários principados e tal, eram cerca de 80 estados independentes ou semi-independentes. A unificação alemã se dá a partir da Prússia, o reino de então, e esse cara, Otto von Bismarck, é o grande mentor da unificação alemã. Falei Rússia, mas alemã. E ele vai querer fortalecer a Alemanha, e ele pensa que o fortalecimento da Alemanha depende também da Alemanha evitar conflitos desgastantes, conflitos de grandes dimensões e desgastantes. Então a política externa de Otto von Bismarck, a política diplomática dele, vai ser em favor da manutenção da paz. Tanto é que durante a corrida imperialista, ou seja, quando as potências capitalistas europeias correm em direção à África e à Ásia para obter colônias, a Alemanha, sob a direção de Otto von Bismarck, né, se abstém dessa corrida imperialista, né, e se preocupa com as questões internas, com o fortalecimento, né, da Alemanha. Ele via a obtenção de colônias, né, como, na verdade, uma coisa que não era muito vantajosa. Tá? Era como se fosse ouro de tolo. Na verdade, não trazia tantos benefícios como se poderia imaginar. Então ele achava que não compensava partir em conflitos internacionais em busca de territórios na África, na Ásia, ou seja, onde for. Certo? Tanto é que na Conferência de Berlim, que aconteceu na Alemanha em 1885, 1884, 1875, nessa conferência onde os países europeus, né, retalham, né, em um grande acordo, retalham a África e a Ásia, fazendo a divisão daquele grande bolo, né, a Alemanha se abstém de maiores ambições para não provocar principalmente a Inglaterra e a França, né? A França já era uma antiga rival da Alemanha, como havia dito,
e eles poderiam estar em conflito por conta dessas questões coloniais na África e na Ásia. Mas quando Otto von Bismarck deixa o cargo, renuncia em 1880, né, assume não, o rei, que havia assumido na verdade em 1888, segundo, né, é um cara que já vai pensar diferente de Otto von Bismarck. Ele vai considerar que seria essencial para a Alemanha conquistar territórios também na África e na Ásia. Então, a partir de 1888, principalmente após a renúncia de Otto von Bismarck em 1890, a Alemanha vai começar a adotar uma política externa agressiva, de expansão, e vai culminar, inclusive, com uma crise contra a França na questão do Marrocos, norte da África. Tá? A França tentava estender seu domínio sobre Marrocos. Ao invés de apoiar a França no seu domínio sobre Marrocos, como faria Otto von Bismarck, né, o Kaiser alemão Guilherme II, né, vai fazer o contrário, vai disputar o Marrocos com a França. Né? Mas um ponto de tensão nesse já tempestuoso contexto político europeu. Beleza? Bagulho todo embaçado, né, velho? Então, as políticas de aliança, voltando delas aqui. Aqui, ó, sistema de alianças. Então, a Alemanha formou um pacto com a Áustria, naquela coisa isso aqui era tudo pacto secreto, tá, gente? Não vinha do conhecimento da população em geral. Tá? Na época ainda de Otto von Bismarck, a Alemanha formou um pacto com a Áustria. Vamos rever de novo aqui no mapa, aqui, ó. O Império Alemão, 1879, faz um pacto com a Áustria. Alguns anos depois, a Itália adere ao pacto. Então forma aqui, ó, os impérios centrais, tá? A Tríplice Aliança. Beleza? Cadê essa aliança de novo? Dizia que em caso de um dos três países sofresse agressão, os outros partiriam em ajuda, em defesa, né? Dariam apoio. Aqui, ó. Em 1894, ou seja, como em resposta aos movimentos diplomáticos alemão que estava se aliando a países europeus, a França e a Rússia também firmam um acordo, a Entente Cordial, de 1894, que será reafirmado em 1896, 2 anos depois, né? Depois a Inglaterra adere ao acordo, dando origem à Tríplice Entente. Ou seja, cadê o mapa? Se o Império Austro-Húngaro e a Alemanha e a Itália estavam fazendo um acordo, era inteligente da parte da França se aliar aos russos e também ao Reino Unido, certo? E também a Sérvia. A Sérvia também vai ser contemplada nesse acordão geral. Ou seja, você já tem a Europa dividida em 2 blocos antagônicos. É claro que esses países vão se unirem de acordo com interesses em comum, tá? Ou que eles têm inimigos em comum, certo? Apesar da França e da Inglaterra serem rivais nas questões coloniais, depois que a gente tem a expansão do Império Alemão, né, tanto a França como a Itália, como a Inglaterra, vão se sentir ameaçadas pelo cada vez mais expressiva expansão alemã. Ou seja, o crescimento da Alemanha, a partir da unificação em 1871, né, vai começar a ser motivo de preocupação para a França e para o Reino Unido. Não é para menos, tanto é que quando o imperador Guilherme II, né, toma o controle da política internacional, o que ele vai fazer? Vai querer disputar o Marrocos com a França, né? E quanto mais poderoso ficasse a Alemanha, mais ela poderia ameaçar os domínios coloniais da França, do Reino Unido, seja lá o que for, tá? Então, uma tentativa de se proteger com relação à França, eles formam a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente,
que durante a guerra eles vão ser conhecidos como os aliados, certo? Só dizendo aqui, ó, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Aí aqui da Tríplice Entente vai participar a Sérvia também, tá? Que está envolvido diretamente na questão da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Nossa, o vídeo está ficando longo já, hein? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Eu botei 2 páginas desse livro aqui, O Último Verão Europeu, né? Um livro bom, tá? Essas 2 páginas aqui, ó, que falam sobre esses conflitos, conflitos diplomáticos, tá? Eu não vou ler não, mas eu vou deixar aqui, ó, quem quiser ler, tá? Dá para ler aí, ó. Fala sobre o Otto Bismarck, fala da questão do Marrocos, como essas disputas políticas, territoriais, né? E movida muitas vezes por esse vaidade nacionalista, vamos botar assim, né? Vão tornar o cenário tenso na Europa no começo do século XX aí. Tem essa página aqui também, ó. Lá o Otto Bismarck aqui em cima e tal, ó. Se quiser ler para aprofundar mais o assunto, só dá pausa aí. Texto simples de entender. Beleza? Cadê? Aqui a região dos Balcãs, Península Balcânica, grande ponto de tensão na Europa. A guerra começa em 1914, né? Com a Alemanha, a Áustria-Hungria, a França, a Sérvia, a Rússia e a Inglaterra. Os países que primeiro entraram no conflito. Mas depois também, ao lado de cada um desse grupo, vão entrar esses outros países aqui, ó. A Inglaterra e suas colônias, basicamente, né? Aí depois a Rússia, já entrou na guerra logo no começo. A Itália, que a princípio fazia parte da Tríplice Aliança. Depois se volta para a Tríplice Entente, ou seja, muda de lado. Estados Unidos, a própria Sérvia, o Japão também, a Bélgica, a Grécia e a Romênia, lá nos Balcãs, né? Nos Impérios Centrais, a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano. É a divisão lá dos 2 grupos rivais, certo? Bom, a gente já deu para perceber aqui como é que o bagulho é doido lá na Europa nessa época, né? Mas para a guerra começar faltava um gatilho, uma causa imediata, né? E como que ocorre essa causa imediata? Adivinha onde que se dá os acontecimentos que vão levar a Primeira Guerra Mundial assim, de forma direta? Na região dos Balcãs. Aqui, ó. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem um mapa aqui que mostra isso aqui melhor. Passou, hein? Não tem um mapa. Tem aqui. Então, veja aqui no mapa, ó, a Bósnia-Herzegovina. Mais acima aqui, a gente tem o Império, né, Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro vai anexar a Bósnia-Herzegovina, que vai fazer parte do Império Austro-Húngaro. Beleza? Vamos ver aqui no mapa. Está aqui o Império Austro-Húngaro, anexou a Bósnia. E a Croácia também, certo? Só que a Bósnia, essa região da Bósnia, também era de interesse da Sérvia, certo? A Sérvia justificava a pretensão de anexar a Bósnia, dizendo que ali vivia populações de origem eslava, né? Naquela coisa do nacionalismo que eu havia dito. Então eles não aceitaram muito bem a anexação da Bósnia pelo Império Austro-Húngaro. Dentro da Sérvia existia uma organização com ramificações dentro da Bósnia, uma organização nacionalista e terrorista chamada Mão Negra, né? Muitos sérvios eram integrantes desse grupo, Mão Negra, que fomentava atentados terroristas contra os austríacos, né?
tentando fomentar uma revolução, uma revolta em que os bósnios se desligassem do Império Austro-Húngaro e passassem para o lado da Sérvia, né? Então a Sérvia fomentava essa rincha entre os bósnios e os austríacos. Em Sarajevo, na Bósnia, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, né, o cara chamado Francisco Ferdinando, faz uma visita à Bósnia, né, e lá ele sofre um atentado. Um jovem estudante chamado Gavrilo Princip, né, atira sobre Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro do trono austríaco, matando ele, né, e sua esposa. Esse atentado de Sarajevo se dá em 28 de junho de 1914, um mês antes da guerra. É claro que o Império Austro-Húngaro vai acusar a Sérvia de ter encomendado o assassinato de Francisco Ferdinando. Depois de algumas conversas entre os dois países, a Áustria-Hungria faz um ultimato à Sérvia, exigindo que a Sérvia permita a entrada dos austríacos em seu território para conduzir eles próprios a investigação sobre o assassinato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando. Se a Sérvia aceitasse que os austríacos entrassem em seu território para conduzir livremente uma investigação, eles estariam perdendo parte da sua autonomia. É uma clara invasão de território, de certa forma, né? A soberania nacional sérvia estaria comprometida. Então os sérvios se recusam, a colaborar de tal forma com a investigação acerca do crime, né, atentado contra o Francisco Ferdinando. Então, a partir disso, dessa recusa da Sérvia em permitir a entrada dos austríacos no seu território para investigar o assassinato do Francisco Ferdinando, os austríacos declaram guerra, né, à Sérvia. Ou seja, a morte do príncipe herdeiro austríaco em julho de 1914 leva a uma crise tal, né, que um mês depois vai dar origem à Primeira Guerra Mundial, em 28 de julho de 1914. Tá? Como a Áustria ataca a Sérvia, e a Sérvia já é aliada da Rússia, a Rússia mobiliza seu exército também contra a Áustria-Hungria. Nesse interim, a Alemanha, que já havia feito um pacto com a Áustria-Hungria, mobiliza o exército contra os russos. Sem falar que essa ideia do ultimato austríaco contra a Sérvia, por conta do assassinato do Francisco Ferdinando, foi muito incentivado pelo Império Alemão. É como se o Império Alemão estivesse botando pilha para o Império da Sérvia, né, patrocinar o grupo terrorista Mão Negra, do qual fazia parte Gavrilo Princip, que mata o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando. Certo? Ou seja, depois que a guerra tem começo, uma guerra local aqui, né, nos Balcãs, né, depois que essa guerra começa entre a Áustria e a Sérvia, cada um desses países vai mobilizar os seus aliados, né, e aquele sistema de alianças, esse aqui, cadê? O sistema de aliança, né, vai entrar em funcionamento e vários países vão se envolver na guerra, né? A princípio, esses países aí, mas conforme os combates vão se desenrolando, outros países vão sendo eclipsados no conflito que se torna efetivamente mundial. Tá? A Alemanha, no primeiro momento, avançando sobre a França. Cadê? A Alemanha, no primeiro momento, avançando sobre a França, passando pela Bélgica, que a princípio se declarava neutra, né? E também a partir da própria fronteira com a França, né? Que a Alsácia-Lorena estaria mais ou menos aqui dentro do território alemão, né? Os alemães avançam e chegam muito próximos de Paris, né? Mas aí os franceses reagem com bravura, né? E
ainda no final de 1914, depois do rápido avanço alemão e da resistência, da tenaz resistência francesa, né, os soldados percebem um certo equilíbrio de força e, para manter os territórios já conquistados, ou evitar, no caso dos franceses, evitar que os alemães avancem ainda mais, eles têm a ideia de cavar trincheiras, né, que essas trincheiras, na verdade, vão do norte, né, aqui do Mar do Norte até a Suíça. Se não me engano, 650 quilômetros mais ou menos de trincheiras, né? Ou seja, os soldados cavam valas na terra, mais ou menos da altura de um homem, um pouco mais rasa que isso, né? Ali dentro eles entram para se proteger da artilharia inimiga e também fazem disparo contra os inimigos que tentam avançar, ou seja, protegidos embaixo da terra, sob a terra, vamos botar assim, né, eles conseguem atacar os inimigos que estão na parte superficial do solo. Ou seja, muito mais vantagem para quem está da guerrilha se proteger, né? E quem avança sobre as trincheiras toma tiro. Troço bem complicado. Vou botar algumas imagens aqui para a gente ver essa questão das trincheiras. Deixa eu ver aqui de novo. Acabou aparecendo outras. Cadê as trincheiras? As trincheiras. Os soldados dentro da trincheira. Os rifles também eram muito utilizados na Primeira Guerra Mundial para tentar acertar algum avião que está sobrevoando a área ali, ó. Deixa eu abrir essa porta, tá um calor terrível. Beleza? Cadê? Deixa eu ver. Também soldados na trincheira, ó. Arame farpado para evitar o avanço das tropas inimigas. Havia trincheira feita pelos franceses e as trincheiras feitas pelos alemães. Mais ou menos 230 metros, se não me engano, separar uma trincheira da outra, certo? E ninguém tinha coragem de caminhar entre essas duas trincheiras. Era a verdadeira terra de ninguém, né? Se você ousasse sair da sua trincheira e avançar sobre a trincheira inimiga, você recebeu uma verdadeira chuva de bala, né? Tanto de metralhadora como de rifles. Então era bem complicado. Então ninguém avançava, ninguém retrocedia. A guerra ficou estática, uma guerra de resistência. Basicamente isso que fez a guerra se estender por bastante tempo, tá, gente? E a vida na trincheira era especificamente complicada. Aqui nessa imagem aqui você vê que os caras usam máscaras. Certamente eram soldados ingleses. Dos aliados e tal. Uma das coisas que ocorreu é que os alemães criaram gases venenosos, né? Que eles jogavam esses gases próximo às trincheiras inimigas para forçar a saída dos inimigos dentro da trincheira. Esses gases, sobretudo, atacavam o sistema respiratório e cegavam as pessoas, pelo menos temporariamente. Assim, foram vários meses e meses de luta dentro das trincheiras. Fazia sol, fazia chuva, estavam eles lá dentro lá e tudo. Bom, rapaziada, mas essa questão já é o conflito em si, tá? Vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois vem a parte 2 com a guerra, com o fogo, né? Aqui foi mais mesmo uma questão de entender o contexto. Não sei se deu para entender. Essa imagem aqui, ó, sobre o atentado do Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Estaria aí de sua esposa aqui, acertaram um tiro, pegou no pescoço, na cara, sei lá onde. Isso aqui seria Gravilo Príncipe, né? Um bósnio pró-Sérvia, integrante do grupo terrorista Mão Negra, que fomentava movimentos de separação da Bósnia. Beleza? Aqui uma gravura francesa.
engano, na Itália, não lembro aonde, uma região da Europa. Tá vendo? Assim que a guerra começou, a população saiu nas ruas meio que festejando o início da guerra. Motivados principalmente aí pelo sentimento nacionalista, né? A ideia de que superioridade militar, superioridade racial, esse tipo de coisa, tá? Vamos partir para a guerra para mostrar a nossa força, mostrar o nosso heroísmo, a nossa bravura, enfim. O pessoal viajava mesmo, certo? Aqui, ó, soldados, se não me engano, franceses, parece que eu sou de França, indo para frente de batalha, ó, os trens levando, o pessoal tudo empolgado, tá vendo? Empolgação danada. Quando a guerra começou, ninguém imaginava que duraria tanto tempo, que seria tão sangrenta, né, gente? O pessoal pensava que seria uma guerra rápida, que se resolveria facilmente com a vitória. Pensou que a vitória seria fácil, ledo engano. Enfim, basicamente isso aí. As outras imagens que a gente vê aqui na parte do vídeo que fala sobre o conflito em si, que é mais fácil de agora. Se alguém teve disposição de assistir até agora, deixa um comentário, qualquer dúvida que eu respondo e tchau.